Bom dia, meu nome é Mestre Daniel e eu vou apresentar esse relatório de experimento piloto que tem um título provisório de preferência por forma-tarefa de audição de estímulos musicais na presença de sinais de depressão subclínica. Hoje a gente vai mostrar primeiro a motivação do estudo, os objetivos desse experimento piloto, antecedentes científicos, a metodologia utilizada, os resultados e a perspectiva, que é o projeto atualizado de doutorado que tem sido conduzido no programa de pós-graduação em música da UFMG. Bom, a ideia da pesquisa, a ideia partiu de uma experiência, de algumas experiências que eu tive ao longo de anos como músico profissional. Várias vezes eu trabalhei também como iluminador profissional em shows. É uma coisa que eu acho muito legal, eu gosto, acho muito interessante. E sempre me chamou atenção para nós iluminadores, né, me colocando no time da iluminação, mesmo que seja por algumas vezes apenas, mas a associação que nós iluminadores fazemos entre música e emoção, ou seja, num determinado trecho da música a gente vai usar uma certa cor, um certo movimento de faixa, de luz, enfim, tem toda uma questão visual associada à música, mas ancoradas as duas na emoção que está sendo transmitida ali através daquela música. E isso chamou muito a minha atenção. Eu pensei, poxa vida, a gente poderia fazer uma avaliação do estado de emocional a partir da seleção de música e cor. Essa foi a ideia. Aqui tem um vídeo de uma pessoa operando um show de iluminação, no caso aqui no simulador, né? Tá aqui ele na direita aqui controlando na console o movimento das luzes, as cores e tal, e o resultado. E você repara como é que ele está tentando ajustar o que a luz está mostrando ao que a música está expressando. E aí levanta várias questões, traz várias questões, né? Poderia ser uma cor verde? Poderia ser um amarelo? Poderia ser um vermelho com amarelo? Olha, aí a gente começa a entrar num campo que fala, poderia, só ele apertar um botão e ficar vermelho com amarelo ali. Mas será que o vermelho com amarelo teria a ver com esse momento da música, tanto quanto esse azul, em contraste àquele branco que estava antes piscando e agora tá acendendo e apagando lentamente? Então, você para que tem toda uma narrativa visual que está buscando acompanhar uma narrativa musical e ambas expressando aí, tentando dar forma e som para a música, para a emoção presente na música. Essa é a ideia. Então, quando a gente começa a pensar isso nos seus elementos mais fundamentais, a gente chega na associação música-cor. E aí, a gente começa a nossa conversa a partir daí, né? A ideia central de uma pesquisa, essa pesquisa é a associação música-cor em pessoas expressando rebaixamento de humor. Essa era a ideia central, mudou o projeto, vou falar sobre isso mais adiante. E a ideia desse experimento piloto era operacional, era testar a operacionalização dessa avaliação, né? Ou seja, avaliar a viabilidade do formato de pesquisa, avaliar a viabilidade do modelo teórico e avaliar quais as variáveis mais relevantes, considerando no nosso construto a depressão subclínica. Falando sobre o método de pesquisa, os formulários de autorrelato, como que a gente está utilizando essa pesquisa, eles têm sido muito utilizados, principalmente durante e após a pandemia de Covid-19, e os resultados têm sido muito interessantes, inclusive pesquisas envolvendo audição musical e outros elementos musicais. Tem sido utilizado esse tipo de formulário e tem funcionado bem. Então a gente resolveu testar para ver se a gente conseguiria bons resultados, ou seja, se as pessoas que responderiam a essa pesquisa, se elas teriam dificuldade em preencher, se elas teriam facilidade, se seria estranho, se seria fácil, se seria rápido, se seria confiável, etc, um monte de condições operacionais. Falando sobre o modelo teórico utilizado, muitos estudos de psicologia da música têm utilizado o modelo bidimensional, que é fundamentado em dois eixos, um eixo de valência e um eixo de intensidade. Esse modelo ele tem sido utilizado, tanto foi pensado ele, teoricamente, né, de uma forma, assim, como quem diz, pensa comigo, a música pode ter duas dimensões, a dimensão da intensidade e a dimensão da valência, se ela é mais positiva ou mais negativa, e se ela é mais intensa ou menos intensa, de uma forma teórica, mas também tem sido encontrado esse resultado a partir de análise estatística, como análise fatorial paralela, mediação estatística, que tem se ajustado bem à ideia de uma redução das várias coisas que a gente está avaliando no estudo a essas duas dimensões, a dimensão da valência e a dimensão
da intensidade. Essa questão da valência efetiva deu um certo problema lá na pós-graduação em música, porque muitas pessoas ficaram incomodadas com a expressão que é utilizada em diversos estudos, que são conduzidos nesse sentido, que utilizam a expressão música triste, música alegre, música calma, música agitada, música raivosa, etc., que são expressões que foram cunhadas, muitas delas, às vezes, por pessoas profissionais da área da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, e não da música. E aí muitas pessoas dizem, mas a música não é alegre, a música não é triste. Tá, mas eles também a consideram assim. E essa é só uma forma rápida de se direcionar, de se falar sobre bancos de dados, sobre conjuntos de dados e sobre a sensação ou ambientação que essas músicas evocam na maioria das pessoas. Diversos estudos também mostraram que um grupo de pessoas que não faz ideia do que vai ser perguntado, você mostra para eles uma música, então, o que vocês acharam dessa música? Um monte de gente vai dizer, essa música ela é uma música mais alegre, essa música é mais raiva, essa música é mais medo, essa música é mais alegre, mais triste, etc. Então, são expressões que o pessoal ficou meio bravo comigo, mas são expressões comuns em pesquisas internacionais, enfim, a gente vai usar esse raciocínio também. Apesar de, fazendo a devida ressalva, de que a música em si não é triste nem alegre. A música é uma sucessão de sons, é isso. Agora, a música ela é feita sob determinada intenção e a gente vai trabalhar justamente com músicas que têm uma intenção clara, para não haver dubidade na nossa pesquisa. Falando sobre as pessoas com depressão, elas preferem ouvir músicas tristes mais que controles, preferem ouvir música triste quando ela é submetida a um julgamento, ou seja, vou tocar algumas músicas para você, me diz qual que você gostou mais, ela vai e escolhe a música triste. Ou então quando ela é sugerida ela mostrar o repertório que ela quer ouvir, ou seja, tá aqui o YouTube, escolhe no YouTube algumas músicas que você gosta muito de ouvir e mostra, e a pessoa com depressão tende a escolher mostrar músicas mais tristes. E eles indicam que essa música triste ela é relaxante por apresentar baixa energia. Então tem toda uma complexidade nessa relação que parece meio óbvia. A pessoa está deprimida, depressão, tristeza, música triste. A questão é que a depressão não é necessariamente tristeza. Então essa relação tem uma pegadinha nessa associação aí, que mostra que é uma relação que existe, mas é uma relação mais complexa do que simplesmente, você está deprimido, então com certeza vai querer uma música triste. É difícil dizer, mas os dados mostram que essa associação existe. As pessoas com depressão, clínica ou subclínica, elas apresentaram dificuldades em perceber contrastes de formas concêntricas, em falhar em distinguir cores, prestar mais atenção a memes de internet autodepreciativos e depressivos do que controles, e ao retratar a depressão, utilizaram cores pouco saturadas, né? Cores com pouca saturação, enquanto controles, para representar a depressão, utilizaram cores frias, ou seja, para o controle, faz um quadro para mim, faz uma pintura aí que representa a depressão, ele vai buscar um azul, um verde escuro, alguma coisa assim, um roxo, enquanto uma pessoa com depressão, você fala, faz para mim um quadro que representa a depressão. Ela não é que ela vai no azul ou no roxo, ela vai às vezes no vermelho, no laranjado, são cores muito quentes, só que ela não usa com a saturação alta, ela põe com a saturação baixa, né? Pega uma cor quente e vai baixando a saturação dela, mostrando que talvez existam processos neurais, processos neuropsicológicos no cérebro da pessoa com depressão que sejam bastante diferentes da pessoa sem depressão. Mas aí já excede um pouco. Essa pesquisa é só uma suposição a partir dos resultados dessa pesquisa aí. A associação música-cor-emoção já foi proposta, mas fora do contexto da depressão. Apesar de que essa ideia de que a música triste é associada a cores menos saturadas, em especial cinza, enquanto as músicas que evocam mais alegria, amarelo e verde, foi encontrado, mas não era no contexto da depressão, era um estudo com pessoas saudáveis, pessoas sem depressão. Então, mas a associação, emoção, música, cor, está aí presente, né? Foi encontrado que as pessoas tendem a associar a música cor a partir de mediações emocionais comuns, quer dizer, uma música muito pesada, muito grave, muito distorcida, muito impactante, cores mais escuras. Uma música mais leve, menos grave, menos densa, com menos pressão sonora, uma música mais relaxante, cores mais claras, né? Essa é a ideia.
E foi encontrado também que perfis de personalidade não estão obrigatoriamente associados a nenhuma cor em particular. Quer dizer, pessoas com alto grau de extroversão não vão escolher alaranjado numa seleção de cor por causa da extroversão. Ela pode escolher alaranjado por qualquer motivo, mas não porque ela apresenta um alto grau de determinado traço, né, de personalidade. Falando sobre os métodos utilizados, a gente está avaliando duas categorias de coisas, né? Eu estava avaliando elementos musicais e elementos comportamentais. Elementos musicais, tonalidade, relevância da letra, relevância dos instrumentos, intensidade do ritmo, perfil melódico do canto. E elementos comportamentais, a valência emocional, intensidade emocional, preferência por cor, familiaridade ao corpus, preferência por trecho da letra. Você repara que alguns desses está escrito que é indicado, ou seja, são variáveis que foram preenchidas pelos participantes. Eles que disseram, essa letra é importante ou não. Então ela dá uma escala de 0 a 10 a importância dessa letra. Enquanto o perfil melódico do canto e a tonalidade das músicas não foi dado pelos participantes. Eles não falaram a respeito disso. Eles não indicaram nada nesse sentido, mas as músicas que estão lá presentes apresentam diferentes tonalidades de propósito e apresentam diferentes perfis melódicos de propósito. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Falando sobre o corpus, é natural, então, já que a gente está trabalhando com depressão, que a gente precisa de um estímulo óbvio, de algo que seja bastante óbvio em relação ao que a gente quer avaliar. De nada adiantaria trazer uma música que eu considero associada à depressão, sendo que talvez fosse uma música instrumental em que não existe uma letra e que várias pessoas iam falar, mas eu não achei, porque fica uma coisa meio em aberto demais. Fica subjetivo demais, o que é natural para muitas músicas. Muitas músicas têm o objetivo de ser uma coisa subjetiva, aberta, pouco definida de fato. Mas aqui a gente precisa de algo que seja bastante óbvio. E nesse sentido, esse gênero, não sei se chega a ser um gênero, mas esse repertório, né, da chamada sofrência, é um repertório de primeira escolha nesse sentido, porque as músicas são compostas para ambientar elementos comuns à depressão. Sensação de perda, sensação de impotência, de que o mundo vai acabar, sensação de que não tem valor, de que não tem força, que não dá para falar nada, que eu queria falar e não consigo. Enfim, as músicas são feitas para isso, não apenas a letra, mas a melodia, os timbres, os ritmos, tudo é feito para levar essa ideia, para criar essa atmosfera, essa ambiência. Então, já que a gente está trabalhando com isso, a gente pode criar aí uma segunda associação. Poxa vida, será que a partir de uma escala de familiaridade, será que as pessoas com sinais subclínicos de depressão, elas preferem ouvir isso mesmo? Se eu colocar essa música, ela vai dar um valor maior para essa música do que uma pessoa que não está com nenhum sinal de depressão? E por outro lado, uma vez que a gente faz isso, é preciso um contraste também. É preciso colocar nessa pesquisa um outro extremo, né, para preencher os dois lados daquela escala de valência. Ou seja, de um lado tem uma coisa teoricamente triste, do outro lado tem que ter uma coisa teoricamente muito alegre. Então a gente tem o objetivo nessas músicas mais da sofrência, mas para que esse resultado faça sentido é preciso de um outro lado e de preencher esse meio entre os dois extremos com outras músicas, para a gente ter essa ideia de como que esses valores vão ser preenchidos aí, tá? Aqui mostrando imagens do formulário. O próprio formulário utilizado é um formulário de teste, um formulário com várias coisas a serem inferidas, mas falando de uma forma simples, né, são um formulário que são 9 páginas, cada página a pessoa vai rolando a página e fica ouvindo música. Então a primeira coisa que acontece é que vai tocar música assim que ela abrir o formulário e clicar lá aqui nos termos de aceite e tudo mais. E aí ela vai escolher uma cor, essa cor varia, ela é aleatorizada, são as mesmas 12 cores que ela vai poder escolher, mas a ordem de apresentação delas é aleatória para cada página, e vai marcar qual a intensidade emocional da música, qual o principal tipo de emoção que a música transmite, quanto a letra te ajudou a entender o clima, o tom emocional dessa música. Essas são as variáveis mais importantes: a associação música-cor, intensidade, valência e o papel da letra. Já que tem letra, então a letra não pode ser descartada. A gente não pode considerar que as pessoas não estão ouvindo a letra porque elas estão. Então, tá aí presente. Mas repara que tem 3 coisas diferentes. Um está usando estrelinha, outro está usando slider, outro está usando escala de número.
Exatamente, para a gente avaliar se esse tipo de preenchimento, né? Primeiro, se ele ficaria ok para todos os dispositivos, e me disseram que talvez tenha ficado um pouco estranho essa de estrela, fica um pouco fora, mas deu para entender. E principalmente se existiria uma resposta ao que a pessoa está vendo, ou seja, a pessoa bate o olho e vai preencher mais valor no estrelinha do que o de slider e do que o outro, para a gente testar quais deles que a gente utilizaria numa pesquisa em definitivo. E o resultado foi que tanto faz, qualquer um desses aí vai funcionar do mesmo jeito, as pessoas entenderam a tarefa da mesma forma, as respostas não parecem terem sido direcionadas ao formato da barra do slider que ela está preenchendo. A pessoa escolhia seguir as frases da letra que transmitem a emoção dessa música. Então aqui está a letra da música, dissecada, desmembrada por frases, ela marca até 4 frases que ela julga importante. 4 elementos de texto e fala, ó, esse texto aqui é muito importante para a gente entender essa música. Aqui, qual a intensidade do ritmo da bateria, mesma ideia, quais os elementos são mais importantes para essa música e a familiaridade, se a pessoa costuma ouvir esse tipo de música ou ir a locais que tocam esse tipo de música, essa é a ideia. Então, qual que é o modelo que a gente está pensando aqui agora falando de uma forma cognitiva? Que a percepção emocional está associada a uma expressão da emoção. Então a gente está criando uma ambientação emocional e observando a resposta, a expressão emocional da pessoa. Nesse sentido, a gente está supondo que a depressão possa estar presente nesse meio do caminho aqui, ou seja, que entre a percepção e a expressão, a depressão tenha, mesmo no caso subclínico, ela tem uma influência. E também que essa expressão ela pode ser mediada por elementos musicais e comportamentais. Essa é a ideia. Então, a gente tem como variável de entrada a intensidade da música apontada pelo usuário, né, que é uma medida emocional, porque a pessoa dificilmente ela vai conseguir me dizer qual a intensidade de um estímulo musical a partir de uma análise dele. A gente pode fazer, olha, qual dessas cadeiras que a gente está vendo aqui são as mais altas. A pessoa pode olhar e meio que medir uma em relação à outra e fazer uma medição, né, um processo cognitivo. Mas se falar qual que foi a mais intensa, quando a gente fala de intensidade, é uma coisa que a pessoa tem que recorrer ao que ela sentiu. Não tem como ela dizer, essa música tem um volume mais alto, ou tem um grave, mas ela vai ter uma sensação. Então, é um processo emocional. Não no sentido de que ela gostou ou não, mas é uma coisa que recorre a ela, assim, olhar para dentro, por assim dizer, né? E a expressão de cor, de selecionar uma cor, também é um processo emocional, porque não existe na nossa cultura uma associação rigorosa de cores à música. Existe cor com outras coisas, por exemplo, sinal vermelho no trânsito, todo mundo para, sinal verde, todo mundo segue, noivas casam de branco, viúvas vão ao velório usando roupa preta. Então, existem associações de cores na nossa vida, mas não existe uma associação tácita de música à cor, ou seja, se a música é rápida, a gente usa azul, se a música é lenta, a gente usa vermelho. Então, essa seleção de cor também vai acabar recaindo sobre algum julgamento emocional, sobre alguma questão emocional, algum processamento emocional. Mas existe também a cognição, existem também processos de julgamento que vão passar pela interpretação de uma letra, pela identificação de um ritmo, pela familiaridade, enfim, até mesmo pela questão da valência, de tentar juntar isso e falar, isso é mais triste, é mais alegre, por aí vai. Então, são as variáveis do estudo: a relevância da letra, intensidade do ritmo, familiaridade ao repertório, valência emocional, intensidade da música, seleção de cor, e o score da escala DAS. A gente usou a escala DAS 21, né? A escala de depressão, ansiedade e estresse, para avaliar a presença ou não de sinais de depressão. Tá? Então, a gente tem o seguinte do repertório, voltando à ideia do repertório: músicas que ambientam melancolia, né? Tristeza e tudo mais, e músicas em oposição à melancolia, músicas que estão do outro lado. Desde uma música muito, muito oposta, né, que é o caso dessa música aqui do Melim, Meu Abrigo, que é uma música toda alegre, é tudo alegrinho, tudo alegre, tudo bem, um mundo maravilhoso, como eu queria viver num mundo bonito desse. E o do Tyrone, que é o me tira dessa, eu não desejo isso pro meu pior inimigo, eu não desejo esse clima aí não. Então a gente tem os dois extremos aqui, a gente tem o que a gente poderia chamar de um controle menor e um controle maior, ou seja, entender os dois extremos de um eixo de valência, onde o mais negativo, o mais triste seria esse do Tyrone, Sabonete de Motel, e o mais positivo, mais alegre,
no meu abrigo, no Melim, e no meio desse espectro aí a gente tem algumas são negativas, mas nem tanto, outras são positivas, mas nem tanto. Teria essa configuração aí. Em relação à tonalidade da música e em relação à letra, né, a valência da letra, o que a letra está trazendo, a gente tem então, como a gente viu, esse do Tyrone, Sabonete no Motel aqui, com a letra mais negativa, é um negócio mais pesado essa letra aí, e a tonalidade menor, escala pentatônica menor, enfim, ela é toda menor. O único acorde maior que nessa música é um dominante individual de um dominante menor. Então enfim, ela é toda menor mesmo. E o Melim é o contrário, é uma música em tonalidade maior, escala pentatônica maior, tem uma letra super positiva, ou seja, tem os dois extremos, tem o ponto mais positivo e o ponto negativo aqui. E a gente vê que tem outras combinações nas outras músicas. Música em tonalidade maior é uma letra mais neutra, uma letra que não é nem positiva nem negativa. O que é uma música que é positiva, mas ela é tonalidade maior, mas com a letra negativa e por aí vai. Então tem várias combinações possíveis. Os participantes ouviram todos esses trechos e as músicas foram tocadas em ordem alfabética do título delas, tá? Então a ideia das músicas foi a seleção, o critério foi esse, não foi aleatorizado. Elas foram escutaram as músicas seguindo a ordem alfabética dos nomes. Então, falando sobre as letras, existe na depressão a associação, a presença de expressões absolutistas e de baixa autoestima. Tá? E essas expressões absolutistas, elas indicam uma situação definitiva, por exemplo, nunca, definitivamente, não volte mais, aquela coisa de fechou a porta, não tem mais. E de baixa autoestima indica autodepreciação, eu não tenho valor, eu não sou bom o bastante, eu não vou conseguir, etc. São elementos comuns às letras do repertório que a gente está utilizando. No caso, lógico, aqueles que trazem o que a gente chamaria de uma letra mais negativa. Por exemplo, porque eu não vou te perdoar, como tá ali, né? E o cara aqui não queria mais amar, são expressões absolutas, são absolutistas, ou é isso ou é isso, né? Ou de baixa autoestima, não fala pra mim que me adora, né? Que eu não mereço esse amor, será que é isso? Eu não mereço esse carinho. Eu tô aqui festando e você na pior, aí que dói. Envolve aí um discurso, né? De um falando do outro, enfim, a pessoa se sentindo inferior à outra, ou colocando a outra numa situação de inferioridade, que está presente na letra também. Quando a gente fala sobre as palavras e expressões absolutistas, a gente encontra isso daí, mas é claro que isso é um pouco arbitrário, porque é difícil achar uma referência que mostre palavra por palavra e a gente encontre um exato na letra. Então acaba que sempre tem um ajuste aí, e por isso que a gente não está levando tão pesado, tão seriamente isso, de uma forma tão definitiva nessa pesquisa, justamente porque a gente não tem uma medida tão precisa disso. Mas só para ilustrar, a gente observa que as músicas têm mais ou menos a mesma quantidade de frases, a mesma quantidade de períodos, de arcos melódicos, você entender assim, e diferentes quantidades de presença de palavras negativas, de autodepreciação, e de palavras de absolutismo, expressões absolutistas, tá? A gente vê aqui, e a gente chama atenção a partir de agora para essas duas canções aqui, ó. Repara que elas são as duas únicas que têm, segundo a teoria, todas as características de uma música alegre, de uma música que, teoricamente, receberia uma nota de valência muito alta, música positiva. Por quê? Tonalidade maior, letra positiva, pentatônica maior, o timbre é mais brilhante, a música é mais agitada, o andamento dela é um andamento médio mais rapidinho, mais intenso, tem uma certa intensidade, enfim. Ela é uma música que, teoricamente, é semelhante a outra música do Melim, mas a gente vai ver que os resultados mostram diferenças bastante sérias entre as duas, que levam a gente para um segundo experimento, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Então vamos falar sobre os participantes desse estudo piloto. Foram convidados via WhatsApp, Instagram, são pessoas que eu conheço,
E eu fiz simplesmente um convite nos grupos que eu participo. Ô, gente, estou fazendo uma pesquisa de doutorado, eu gostaria de saber, alguém quer responder a minha pesquisa? Desse jeito. E a pessoa falava, eu quero. Aí, quando ela respondia, eu mandava pela mensagem, muito obrigado por participar da minha pesquisa, segue o link, qualquer dúvida você entra em contato. A mensagem era exatamente a mesma e não tinha nenhuma informação sobre o que ia acontecer, como seria, simplesmente mandava o link e a pessoa clicava. Então, desses 30 que eu enviei, 28 ou 30, alguma coisa assim, 15 responderam, 100% anônimo, então eu não tenho como dizer quem foi que deu cada resposta. Realmente eu não tenho essa informação. Nenhum deles, eu tenho certeza, nenhum estava internado, sob efeito de drogas, outra condição que chamasse atenção. Tomei cuidado de não incluir ninguém que preenchesse esses critérios clínicos para depressão maior na pesquisa. E foi oferecido suporte psicológico, mas ninguém precisou. Todo mundo achou tranquilo, ninguém ficou ofendido, ninguém sentiu mal, então deu tudo certo. Os participantes, curiosamente, aconteceu uma coisa muito interessante: metade do sexo do gênero masculino, metade do gênero feminino e metade do gênero masculino. E mais ou menos metade desses 15 com sinais leves ou moderados, segundo a escala DAS de depressão, e metade sem sinais de depressão. Foi uma coincidência muito interessante, muito curiosa. Então vamos lá, vamos falar os resultados de uma pequena amostra, né? E aqui a gente começa a entrar um pouco na especulação em relação à hipótese da pesquisa, né? Porque do ponto de vista operacional, um sucesso, deu super certo. O objetivo desse formulário, que era ver se ele seria respondido adequadamente, foi muito adequadamente respondido, deu certo. Então esse método pode ser utilizado, ele pode ser refinado e utilizado, mas o método em si funcionou super bem. Então a gente pode começar agora a analisar os dados e olhar esses dados, mas sempre com um olhar de cautela, porque é uma amostra muito pequena, são só 15 pessoas, são 15 respondentes, e nesse sentido é pequena essa amostra para a gente tirar qualquer conclusão em definitivo, mas se vão ver pelos resultados, a gente pode começar a supor algumas coisas, ter uma ideia de, olha, de repente pode ser que esteja acontecendo A, B ou C. A gente vai ter um norte a partir disso. Mas a principal ideia de analisar esses resultados e fazer tantas análises é primeiro entender quais análises vale a pena a gente seguir, a gente se preparar para elas, para quando tiver uma amostragem maior, mas também entender os dados, entender se esses dados, qual o grau de aleatoriedade que esses dados apresentam. Porque, você pensa comigo, a experiência musical é uma experiência subjetiva. A experiência de avaliação de afetividade em música é uma coisa subjetiva. Por mais que a letra esteja dizendo, eu estou triste, eu estou acabado, é o meu fim, a pessoa pode dizer, nossa, que coisa bonita, nunca vi uma coisa tão linda na vida, e marcar que é uma música linda. Enquanto outros podem dizer, nossa, que coisa feia, coisa triste, e marcar que é feio. Então, a discrepância entre as respostas pode sustentar um dado totalmente aleatório. A gente fala, olha, tem uma aleatoriedade tão grande nesse dado que a gente não consegue dizer nada sobre ele. Então, à medida que a gente começa a analisar esses dados, mesmo para uma amostra tão pequena, nossa principal olhar aqui é em questão da significância estatística, porque vai mostrar o quão aleatório ou não a gente pode considerar que esses dados foram, ou seja, o quanto que existe uma tendência das pessoas responderem A, B ou C, ou quanto que essa tendência ela veio ao acaso, né? Essa direção veio ao acaso. Então, aqui a gente não está fechando nada, a gente está simplesmente olhando para os dados e dizer, olha, será que essas medidas, existe uma tendência ali, ou os dados são totalmente dispersos e não dá para aproveitar, a gente teria que fazer outra medida. É isso que nós veremos. Então, considerando todos os respondentes, não houve diferença estatística entre os valores de intensidade musical, considerando todos. Tanto as pessoas com sinais leves de depressão, quanto as pessoas sem nenhum sinal de depressão. Tá? Por outro lado, há uma diferença em relação à valência emocional. Ou seja, os participantes eles indicaram claramente que, por exemplo, aquela música do Melim, que está aqui, ó, que segundo a teoria seria positivo, realmente teve o valor mais alto. Enquanto aquela música do Tyrone, que era chamado negativo, foi mostrada, as pessoas indicaram a valência mais baixa. Elas não foram instruídas se a música for pop rock, você põe mais alto, se for a rocha, você põe mais baixo. Não. Mas chama atenção aqui, e é o primeiro dado interessante, essa música aqui, ó, esse Coração Sem Noção, que pela teoria deveria ser positivo também, mas olha só onde é que tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Olha essa música aqui, ó,
no que acontece na balada. Pela teoria, seria uma música negativa, porque tonalidade menor. Mas olha só como é que ela está mais alta. Então, apesar de a valência, né, existir uma ambientação musical que permita as pessoas entenderem, ó, essa música é mais alegre, essa é mais triste, a tonalidade especificamente parece não ser o único fator, como vários estudos mostram. Ou simplesmente o ritmo também não. Por quê? Essa música aqui, o que acontece na balada e o Aikido do Taime Thiago, elas são músicas idênticas, elas têm o mesmo ritmo. O mesmo ritmo, o andamento é parecido, a melodia é parecida, a dupla é a mesma, a letra tem ideia semelhante, é tudo muito parecido. Só que uma em tonalidade maior e outra em tonalidade menor. Então você vê que a questão da tonalidade, do ritmo, que é colocado como fatores determinantes se uma música é considerada alegre ou triste, parece que o buraco é um pouquinho mais embaixo, é um pouco além disso, não é tão simplista assim. Em relação à cor, nós tomamos a seguinte ideia. Essas 12 cores, elas vieram de um estudo bastante interessante, conduzido pelo grupo da doutora Joana Skite, que avaliou 4.500 e poucas pessoas de 22 países, se não me engano, ou 23 países, falantes de 22 idiomas diferentes, alguma coisa assim, são números bem grandes. E essa pesquisa tinha o objetivo de associar a emoção à cor, ou seja, tinham várias emoções e várias cores, e as pessoas iam associando, vou associar essa emoção com essa com essa, e no final, depois do frigir dos ovos, eles vão fazendo várias análises estatísticas, vão extraindo vários fatores, até o ponto que eles chegam nessas 12 cores. E essas 12 cores, elas são organizadas de baixo para cima aqui, das cores que representam emoções mais negativas para as emoções mais positivas. Esse é o resultado do estudo delas. E aí, tem aqui, a gente fez para poder usar, fazer uma análise estatística de correlação e mediana e tudo mais. É importante a gente dar número para isso, dar nome para isso aqui. Então a gente colocou valendo 1 a cor preta e 12 o vermelho. E o que vem no meio, 11, essa aqui é 2, 3, 4, etc. Como se fosse uma escala Likert. Então a gente criou uma outra escala Likert, que é uma escala Likert de cor. Nesse sentido, a gente não está analisando aqui as cores no sentido de a pessoa com depressão preferiu a cor X que tem a ver com a emoção Y. Não chegou nesse ponto, não. A gente está simplesmente avaliando as diferenças de resposta entre as músicas nesse sentido e depois entre os grupos também. O que a gente observa? Desculpa. Diferença na seleção de cor primária. Lembra? As pessoas podiam escolher até 3 cores naquele exemplo. Então, a primeira cor é obrigatória, todo mundo tem que marcar, mas a segunda e a terceira, se quiser, marca, se não quiser, não marca. Em relação à cor primária, que é o que importa, portanto, há uma diferença estatística, indicando que, de modo geral, as pessoas, os participantes, associaram uma determinada música a uma determinada cor. E essa associação tem uma certa consistência entre as respostas que justifica essa diferença estatística, usando análise de variância. Senão a variância ia ser toda doida e não ia chegar em lugar nenhum. Então, mostra que existe uma tendência das pessoas associarem determinadas músicas a determinada cor. Ari, mas isso é por causa da letra, é por causa da melodia? Não sei, essa pesquisa aqui não permite a gente explicar como se dá essa associação, mas a gente consegue observar que ela existe. Não existe uma diferença estatística entre a familiaridade, mas prevalência emocional, como já foi colocado antes. Então, aquela questão que a gente viu na referência, de que pessoas com depressão preferem ouvir músicas mais tristes, preferem músicas mais melancólicas, preferem isso, a gente não tem tanta certeza aqui. Né? Não que eles estejam errados, mas a gente está trabalhando, como eu disse, com pessoas com sinais subclínicos de depressão, e pessoas então que não têm uma familiaridade grande com aquele repertório. Talvez elas gostem desse tipo de música, mas não desse tipo de clima, de ambientação musical, mas não do corpus que a gente mostrou para elas. Talvez elas gostem de música melancólica de um cantor de MPB e não de um cantor de arrocha. Enfim, novamente justificando o segundo estudo, que eu vou falar mais para frente, sobre os elementos estéticos e avaliar esse julgamento estético dentro dessa questão aí. Mas parece que a familiaridade não é um fator importante para as respostas aqui. Parece que não influenciou as respostas em definitivo.
Foi encontrada uma diferença estatística para a intensidade do ritmo, mas não para a contribuição da letra. E eu chamo a sua atenção, já adiantando o resultado, quando a gente separa os grupos, é interessante que a letra se mostra muito importante, principalmente para as pessoas com sinais leves de depressão, enquanto para as pessoas sem sinais de depressão a letra já não é tão relevante assim. E quando a gente traz aqui para uma análise considerando toda a amostra, todo mundo, né, como tinha mais pessoas sem depressão do que pessoas com sinais leves de depressão, pode ser que a balança tenha pendido um pouco para o lado de lá. Mas, de qualquer forma, há uma diferença estatística para a intensidade do ritmo. Uma diferença bem significativa aqui, conforme a nova mostrou para a gente. O que é esperado também, ou seja, as pessoas, estejam elas com sinais leves de depressão ou nenhum sinal, elas percebem o ritmo e a intensidade da mesma forma. Há uma consistência de resposta aqui. E era para ter mesmo, porque tinha músicas que eram bem arrastadas, bem lentas, outras que eram mais agitadas, outras que eram agitadas, mas com uma levada sincopada, deixava um negócio um pouco meio arrastado, enfim. As pessoas percebem, então quer dizer que essa linha de raciocínio de que a depressão alteraria talvez a percepção pode não ser tão intensa assim. Pode ser que não é que a pessoa escuta toca A e a pessoa escuta B, toca A e a pessoa escuta A, mas o que ela faz com esse A que ela escuta é que talvez seja diferente. A gente pode começar a falar um pouquinho disso, mas como eu disse, como a amostra é pequena, enfim, a gente não pode ficar se detendo muito nisso. Então, vamos falar os resultados intergrupos, quer dizer, comparando as pessoas que têm sinais leves de depressão a pessoas com 0 sinais de depressão. Aqui a gente tem novamente a escala de cores, só que aqui a gente não está dando aos valores de 1 a 12, que a gente está falando sobre frequência, que é uma coisa diferente. Por quê? Porque quando a gente faz uma média, né, essa média poderia cair numa cor tipo essa aqui, ó, tipo azul. Mas o azul, será que ele é o azul mesmo em frequência? Às vezes não, às vezes por ser uma média, vai cair numa cor que a gente fala, poxa, mas será que era isso mesmo? Então quando a gente usa a frequência, a gente está falando exatamente das cores que foram mais escolhidas, ou seja, percentualmente, as pessoas escolheram, aqui de 60, mais de 60% escolheu a cor amarela para essa música aqui. Para essa aqui, a cor cinza, né? Cerca de 48%, 43%, por aí vai. E o que essas barras indicam? Cada pares de barra indica, na esquerda, a resposta, a frequência de cor escolhida pelas pessoas sem depressão, né, os controles, e a pessoa com sinais muito leves de depressão, na direita. Para cada uma das músicas e aqui para a pesquisa como um todo. O que a gente encontra? Em linha com o que o grupo da doutora Jonauskite achou lá em relação à música triste e alegre, sem considerar elementos de depressão, a gente encontra no final, quando a gente considera o repertório, né, das 9 músicas, que as pessoas sem sinais de depressão preferiram amarelo, usaram muito mais, escolheram muito mais vezes o amarelo, enquanto as pessoas com sinais leves de depressão escolheram muito mais vezes o cinza. Engraçado que é exatamente o resultado que tem da pesquisa que a gente estava apontando agora há pouco. Ou seja, não existe apenas uma frequência, ou seja, não é que um escolhe o amarelo 80% das vezes e o outro escolhe amarelo 50%. Não, um escolhe amarelo, que está aqui em cima, né? E o outro escolhe cinza, que está aqui embaixo. Tem uma diferença de resposta aí. E é interessante a gente ver que aquelas músicas que a gente estava vendo, ó, a gente estava notando, olha só, aqui no caso, aquele negativo, mais negativo, aqui o mais positivo, e aqui a nossa interrogação. Que, olha que interessante, as pessoas aqui sem sinais de depressão escolheram para essa música mais negativa, marcaram mais com a cor vermelha, né, que está cá no alto. Ó. Enquanto as pessoas com sinais de depressão marcaram mais o cinza, que está aqui embaixo. Né? E tipo, pensa, poxa vida, que interessante. Será que simplesmente separar e falar valência ou intensidade, será que isso é o suficiente? Ou será que essas coisas têm uma mistura entre elas? Apesar de que existe esse modelo bidimensional, será que ele está com algumas misturas, algumas coisas aí? Bom, são respostas que a gente vai obter repetindo isso com uma amostra maior. Mas
parece que essas respostas elas não podem ser reduzidas de uma forma muito simplista, não. Parece que essa coisa não é tão simples quanto muitos artigos tentam fazer entender, de que existe uma tonalidade maior associada à alegria, uma tonalidade menor associada à tristeza, e que uma valência, intensidade, parece que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que a gente imaginava. Falando sobre isso, né, quando a gente faz a separação entre os grupos, a gente observa uma coisa muito interessante. Primeiro, que existe uma diferença aqui entre a cor secundária, a segunda cor escolhida, né, e entre a terceira cor escolhida. Ou seja, as pessoas podem escolher até 3 cores. Então existe uma diferença estatística das pessoas com sinais leves de depressão para quem não tem depressão. Só que aí tem um fato interessante. Lembra, isso aqui é uma média, né? Falando de média aqui. Mas a cor primária é obrigatória. Todo mundo tinha que escolher pelo menos uma cor. Mas nem todo mundo escolheu 2 ou 3 cores. E o que aconteceu que foi interessante é que as pessoas com sinais leves de depressão escolheram 2 ou 3 cores para representar a música muito mais vezes do que os controles. Os controles escolhiam geralmente só uma música. Então, como a gente está trabalhando com média, pode ser que essa diferença aqui entre essas respostas possa ser devido a isso. A um grupo preencheu um monte de cores, e cada cor tem um número, e esses números vão sendo computados e formando médias cada vez maiores. E do outro lado, como a gente não tem tanta seleção de cores, o cálculo vai sair prejudicado e a média vai parecer mais baixa, levando a acreditar que isso é uma diferença estatística tão grande. Então por isso que eu tomo esse cuidado em mostrar o dado e explicar. Mas em relação à barra azul, que é a cor primária, não tenha dúvida, isso aqui todo mundo marcou pelo menos uma cor. E, em média, há uma tendência das pessoas sem sinais depressivos marcarem essas cores aqui para cima, e as pessoas com sinais de depressão marcando a cor aqui para baixo. Abaixo, né? Indo para baixo ou indo para cima. É interessante isso. Em relação à valência emocional, né, a valência afetiva, né, a valência emocional da música, a gente não encontra diferença na nova, tá vendo? A valência é essa daqui, ó, essa azul, que é a barra azul. Não tem diferença, né? E também não há nem aqui perto do como é que chama? Da análise de correlação, não existe correlação aqui. Enfim, as pessoas com sinais leves de depressão e sem sinais de depressão avaliaram, grosso modo, a positividade ou a negatividade da música do mesmo jeito. Ou seja, a pessoa não é porque ela está com um sinal leve de depressão que ela ouve uma música alegre e fala, nossa, isso parece um velório, ou ouve uma música triste e fala, não, mas isso é tão bonito, tão lindo, tão empolgante. Não, ela parece, como a gente está vendo aqui de novo, a partir desses dados, que a parte de percepção, ela ainda é a mesma. Grosso modo é a mesma coisa, não há uma diferença. Tá? Mas quando a gente vê as questões de processamento interno, de julgamento, por exemplo, de necessidade de uma letra, a gente encontra uma diferença bastante significativa. A gente vê aqui que existe uma associação do score para depressão com relevância da letra, uma associação positiva, e uma diferença também, que é a barra verde para a barra verde aqui. Ó. Ou seja, se a percepção das pessoas com sinais leves de depressão e sem depressão ainda é comparável, pode ser que os julgamentos e processamentos decorrentes dessa percepção sejam diferentes, o que mostra o que está sendo mostrado aqui, né? Em que as pessoas com sinais leves de depressão deram mais importância à letra para o entendimento do tom emocional da música que elas ouviram do que os controles. E em relação à familiaridade, como eu já tinha visto, né, a análise de variância mostrou que não existe correlação e não existe diferença, ou seja, não há uma preferência das pessoas com depressão, com sinais leves de depressão no caso, elas não preferem esse repertório que foi sugerido mais ou menos que as pessoas sem sinais de depressão, ou seja, o gosto musical das pessoas aqui não foi um fator que mostrasse um efeito nas respostas. Em relação à quantidade de coisas, né, a gente observa aqui a quantidade de frases. Lembra que lá a pessoa podia escolher as frases mais importantes da música. Tinha a letra desmembrada por frases e a pessoa podia escolher até 4 frases que ela considerava importantes. Pessoas com sinais leves de depressão, em média, escolheram de 3 a 4 frases. Pessoas sem
sinais de depressão, em média, escolheram 2 frases. Ou seja, as pessoas com sinais de depressão, como a gente está vendo aqui, ó, análise de variância que mostrou que é bem significativa, a diferença é significativa, e o score aqui, a associação, a correlação do score para depressão e quantidade de frases escolhidas também é significativa, uma correlação curiosa. Então, parece que as pessoas com sinais leves de depressão, elas precisam mais da letra e dão mais valor à letra do que as pessoas sem sinais de depressão, que parece que para elas a letra não foi tão relevante, não foi tão importante para identificar o estado, a questão da emoção presente naquelas músicas. E também a questão da forma de canto, né? Falando sobre a voz, né? Aqui a gente tem o score para depressão, a associação a arcos de melódicos, né, em legato. Legato é quando a melodia as sílabas meio que vão se unindo umas às outras, como quem está cantando, vai juntando, né? Não é como quem está cantando. As palavras, elas vão se juntando, né? Formando, esse é o que a gente chamou de legato aqui. É uma forma de canto. Eu não sei se legato é o nome exato para esse tipo de canto, mas é esse tipo de melodia, né? E as pessoas com sinais leves de depressão deram mais importância, selecionaram como mais importantes para o entendimento da emoção da música, trechos de letras que são cantados em legato. Uma coincidência? Não sei, a gente não estava avaliando esse tipo de coisa, não tinha lá assim, trechos em legato, não, tem a letra. Então a gente não tem como separar uma coisa da outra porque as duas medidas vieram juntas, ou seja, a pessoa avaliou a letra, mas à medida que ela avalia a letra, ela está avaliando a melodia que aquela letra está carregando também. Então tem as duas coisas ali. Será que ela escolheu a letra por causa da melodia, ou escolheu a melodia por causa da letra, ou escolheu a letra com a melodia? Olha, não tem como responder essa pergunta porque a medida foi só parte do texto. Mas é um texto que contém uma melodia e, curiosamente, nos trechos cujas melodias apresentavam esse legato, por assim dizer, as pessoas com sinais leves de depressão preferiram esse tipo de canto. Não sei se o nome é esse, me perdoe se alguém entende de canto mais que eu, se o nome correto é esse, mas preferiram em relação aos controles. Em relação às letras, ao conteúdo da letra, ao significado, né, vamos dizer assim, desconsiderando a melodia, o que é uma ilusão, porque as pessoas vão ouvir isso dentro de melodias. Mas por um momento, só para a gente analisar o conteúdo das letras, onde houve uma diferença significativa entre os grupos, né, entre pessoas com sinais leves de depressão e pessoas sem nenhum sinal de depressão. Por exemplo, essa letra aqui, ó, foi se aventurar e agora ficou só Aikido, Aikido. Os controles, 25% das pessoas, dos grupo controle, consideraram essa frase muito importante para entender a emoção presente nessa música. Por outro lado, 86% das pessoas com sinais de depressão consideraram essa frase muito importante para entender a emoção na letra. E esse resultado é significativo. Então a gente encontra alguns resultados significativos, outros em tendência, em relação à letra. Então a gente vê, essa coisa foi se aventurar e agora ficou só, né? A pessoa se deu mal, né? Uma coisa que talvez seja um elemento presente na depressão. Poxa, eu tentei fazer um negócio, deu errado e agora eu não sei o que fazer e deprime. É uma especulação grande que eu estou fazendo aqui. Mas pode ser, então, Aikido, né? Aikido tem a ver com dor, é uma expressão que ainda que seja usado com uma ironia na música, na letra, é de uma forma irônica, mas ainda assim é uma coisa que tem uma palavra ali, tem uma expressão que, poxa vida, pode pensar, realmente pode ter chamado a atenção de uma pessoa com sinal leve de depressão, essa palavra, Aikido, né, essa expressão de dor e tal. Mas a gente está indo um pouco longe na especulação aqui, porque a gente só tem a letra para dizer, a gente não sabe por que ou qual parte dessa letra que chamou mais atenção, a gente só sabe que essa frase foi considerada mais importante do que pelas pessoas com sinais leves de depressão do que os controles, assim como algumas outras que estão presentes aí. Quando a gente segue essa ideia e começa a analisar o score para depressão e de estresse, ansiedade, e esses elementos que foram inferidos por nós são coisas que a gente passa meio rápido, assim, porque, como eu disse, há duas coisas. Primeiro, é muito difícil a gente saber se a letra e a melodia, qual a relação entre elas para os participantes. Os participantes selecionaram um trecho da letra por causa do texto, ou por causa da melodia, ou por causa dos dois. Então a gente está separando aqui, mas é uma separação que pode não fazer sentido,
né? Porque não foi preenchido assim pelos participantes, mas de qualquer forma, no estudo exploratório, a gente está separando. Além da questão dos instrumentos. Então a gente encontra aqui, por exemplo, uma elevada associação, a correlação forte entre a escala a nota para estresse, as pessoas têm maior indicação de estresse, tem maior score para estresse na escala DAS, que marcaram os efeitos sonoros da música como importante. Mas a questão de o que é um efeito sonoro pode ter sido complicado para as pessoas perceberem. E esses dados foram colocados de propósito para a gente entender se eles conseguiriam entender isso. Então, por exemplo, as pessoas podem ter dificuldade. Mas qual instrumento é mais importante? Guitarra ou violão? Ela fala, mas o que é guitarra? O que é um violão? Talvez a pessoa entenda a música, sinta a música, mas ela não consiga discernir, olha, isso aqui é um violão, isso aqui é um piano. Talvez ela tenha dificuldade para isso, mas de qualquer forma a gente colocou os dados aí, encontramos resultados, mas são resultados que eu nem entro muito neles, nem entro muito no mérito deles, justamente porque pode ser que a pessoa tenha, como ela queria dizer uma coisa e acabou marcando outra por não conhecer música, enfim. Mas os resultados estão aí, eles existem também, né? A gente poderia separar inclusive a questão das frases, né, que está aqui. Aqui estão a questão da associação de depressão ao que foi cantado. Então a gente observa que existe uma correlação significativa, uma correlação razoável entre o score para depressão e a quantidade de frases. Ou seja, quanto maior o score, mais quantidade de texto, de frases, de melodias foi importante para a pessoa identificar o tom emocional da música. Talvez porque elas sintam inseguras, talvez porque elas precisam de mais elementos para acalmar um pouco um pensamento que já está um pouco bagunçado por causa de um sinal clínico. Não sei dizer, não dá para saber. O que a gente consegue é o dado frio que a gente está colocando aqui. Pessoas com sinais leves de depressão escolheram mais frases, considerando-as importantes para a identificação do tom emocional da música, do que pessoas sem sinal de depressão algum. Quantidade de frases longas, frases que têm arcos melódicos longos, as pessoas com sinais de depressão tendem a preferir, né? Frases em harmonia tônica, ou seja, frases que estão num trecho da música que tem um trecho tônico, um trecho de estabilidade musical, onde é estável, né, onde não há uma tensão harmônica a ser resolvida, não, já foi resolvido, né, o que remonta um pouco, faz um pouco lembrar daquele dado que a gente viu da referência, que as pessoas com depressão maior preferiam músicas, entre aspas, tristes, porque elas eram mais calmas, né, eram relaxadas, elas não oferecem tanta tensão. E aqui, no caso, parece que as pessoas com sinais leves de depressão, parece que elas escolheram para representar o tom emocional da música, seja a música expressando alegria, depressão e tudo mais, elas escolheram mais frases desse ponto tônico e subdominante do que dominante, que é onde existe maior tensão, né? E aqui nesse caso aqui a maior tensão, vou colocar aqui maior tensão, um T aqui de tensão, e aqui embaixo menor tensão, e aqui simplesmente uma tensão média. Então a gente observa que o score para depressão parece mais associado a esse aqui, uma partes da música tem uma coisa mais relaxadas nesse sentido de dissolução de tensões harmônicas e tudo mais. Mas a gente pega um pouco leve com esses dados, porque são decomposições que não são tão precisas e também não representam tanto o que a pessoa estava indicando. Ela não indicou, olha, esse trecho é um trecho subdominante, eu vou marcá-la. Ela tem um trecho da letra, mas ela curiosamente marcou um trecho da letra que está sobre harmonia tônica ou harmonia subdominante, e curiosamente isso se associou no grupo ao score para depressão. Tá? Então, a gente realizou ainda análises adicionais, que até então a gente realizando análises diretas dos dados obtidos, né? Análise de correlação, análise de variância, diferença entre grupos, são análises super diretas. Então, a gente, pensando aqui se a gente conseguiria trabalhar esses dados de uma forma indireta também, usando métodos mais sofisticados, mais elaborados, métodos que não são tão diretos. E o primeiro ponto é a análise fatorial.
né, lembrando que a gente está aqui meio que testando para ver se funciona. A gente não tem como fechar nenhuma hipótese aqui. E quando a gente considera as variáveis que foram preenchidas pelos participantes, excluindo a seleção de cor, né, ou seja, intensidade da emoção, valência, intensidade do ritmo, familiaridade, e o quanto que a letra foi importante para reconhecer a emoção da música, a gente encontra o seguinte, encontra dois fatores. Num fator pesa a intensidade emocional e a intensidade do ritmo, e no outro fator pesa a emoção principal ou valência, mostrando que talvez que um modelo bidimensional ele também esteja presente aqui, que a gente talvez não tenha conseguido ficar livre dele, ele está correndo atrás da gente aqui. Há uma medida de KMO que foi adequada para essa medida, mas se a gente fizer, por exemplo, com extração de componentes principais, a medida do KMO já não é tão significativo, já não é adequado. Né, o que é de se esperar, já que é uma amostra pequena, são 15 casos apenas. Né? Então até esses resultados aqui a gente toma eles com uma certa cautela, mas já mostra pra gente que caso seja feita uma reavaliação com uma amostra maior, pode ser que esse tipo de análise revele pra gente informações importantes, então pode ser uma análise interessante para ser mantida para futuras explorações nesse sentido. Se a gente inclui a saturação da cor, porque você fala, mas Arias, por que você está tendo tanto cuidado para colocar com e sem a saturação da cor? Porque os participantes indicavam de 0 a 10. A escala, o número veio do participante, de 0 a 10. Né? Já a cor não veio de 0 a 10. A cor não estava marcada para eles, ó, essa cor é igual a 0, essa é igual... Não, ele tinha só a cor, tinha uma categoria, uma outra coisa. Então, para um participante, o mais negativo pode ser o branco, o mais positivo o preto. Para outro participante, o mais negativo pode ser o preto, o mais positivo o amarelo e assim por diante. Quando a gente toma uma média, a gente está transformando uma resposta que foi emitida a partir de uma categoria para um número. Né? E aí a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Por isso que a gente está tomando um certo cuidado de separar essas duas coisas. Mas quando a gente inclui a cor aqui, a gente encontra de novo dois fatores. Olha, um fator vai pesado aqui, a intensidade da emoção, e no outro fator, a valência. Né? Tem aí os dois pesos aí interessantes nesses dois fatores, mostrando de novo, trazendo aí essa ideia do modelo bidimensional de novo aqui presente, né, nessa análise. Já separando as amostras, aí fica uma amostra muito pequena, ficam pouquíssimos casos, fica 7 casos de um lado, 8 casos do outro. Então, mas ainda assim vamos fingir que sejam 70 e 80. Vamos seguir a análise aqui para a gente entender se entre esses participantes existe alguma tendência mesmo, se a gente está encontrando um punhado de resultado ao acaso aqui. E a gente encontra, para pessoas sem sinais de depressão, 3 fatores. Né? São 3 fatores que, na verdade... Não, são 3. Realmente são 3. A gente tem um fator que engloba tanto a intensidade quanto a valência e a familiaridade. No outro, a gente encontra a cor. E no outro, a gente encontra só a valência. Então, repara aquilo que a gente está vendo, que talvez exista aí uma mistura entre valência e intensidade em alguns casos. Mas quando a gente considera somente os participantes que tinham algum score para depressão, tinham sinais leves para depressão, voltamos aos 2 fatores. Tá? Mas nesse fator a gente tem intensidade da emoção, intensidade do ritmo e a cor, mas a cor a gente toma com certo cuidado. E do outro lado a gente vai ter intensidade da emoção e a emoção, a valência. Né? A gente está vendo aqui 2 fatores, mas eles não são sempre valência e intensidade. Mas também a gente está trabalhando aqui com uma amostra tão pequena, com tão poucos casos, que é complicado a gente falar, olha, é isso ou não é. Mas é interessante a gente encontrar esses fatores aqui e, curiosamente, coincidentemente, por assim dizer, dessa forma. A escala de valência e de intensidade pesando, respectivamente, cada uma num fator diferente, sendo que a intensidade do ritmo e a intensidade emocional do trecho estarem juntas no mesmo fator, mostrando que talvez seja intensidade mesmo, simplesmente seja o suficiente para a gente entender esses resultados. Indo um passo adiante para entender se existe essa associação direta, né, entre a intensidade da música percebida, a intensidade, a pessoa marcou essa música em 0 a 10, intensidade,
8, intensidade, 4, e por aí vai. E a seleção de cor. Se é uma relação direta, se é uma relação mediada ou se é uma relação moderada. O resultado mostra pra gente que existe uma relação direta, né, aqui, e existe uma relação mediada também, né, aqui em relação à relevância da letra e aqui a valência. Tá? Mas olha que interessante, isso aqui é um fato interessante. Como a gente está observando, para algumas faixas de scores para depressão, existe essa mediação aqui, ó. Esse caminho pode ser percebido para algumas faixas de score, tanto direto quanto indireto. Mas para outras faixas, ou seja, acima de determinado score para depressão, no caso aqui 8, 14, né? Entre 8 e 14, vamos colocar aqui entre uns 10, 12. Para um score acima de 12, essas afirmações já não podem ser feitas. O processo é diferente, não é a mesma coisa. Quando a gente considera um outro modelo, né, supondo que há um efeito da depressão na relação da intensidade e, que é uma coisa emocional, né, com a cognição aqui da letra, ritmo, etc. E que também a depressão pode estar influenciando a relação direta da intensidade à cor, e ela pode estar influenciando a relação entre a familiaridade, ritmo, relevância da letra e a cor, a gente encontra um resultado semelhante. Ou seja, existe aqui a valência, tem um papel aqui, e a relevância da letra tem um papel aqui. Né? São relações mediadas e moderadas aqui. Porém, essa moderação ela existe para algumas faixas de scores, né? Um score da depressão a partir de certo valor. Acima de determinado valor, essas relações, essa mediação, essa moderação não pode ser observada. Quando a gente vê dessa forma, né, esse efeito focal do preditor nos valores do moderador, a gente encontra esse score aqui, ó, score 11. Na verdade, 11 a 12, mas o SPSS marcou para mim o 11 aqui. Talvez seja mais relevante. Ele marcou aqui, a partir desse 11 aqui, né, 00, até esse 0,230 aqui seria, mas vamos considerar esse 11 aqui. Daqui para cá, a relação é A, vou colocar A, e daqui para cá, a relação é B. Curiosamente, a gente vê que das menor que 9, controle, das acima de 10, sinais leves de depressão. Então, parece que existe uma resposta, né? Existe uma diferença de resposta entre pessoas com sinais leves de depressão e pessoas sem sinais de depressão dentro dessa nossa avaliação, mas eu estou tomando isso com bastante cautela, com bastante cuidado, porque se a gente faz isso com uma amostra de 150 ao invés de 15 pessoas, pode ser que o resultado seja bem diferente. Tá? A gente não pode descartar em nenhum momento que os resultados podem ser devidos justamente a ser uma amostra tão pequena e ter gerando artefatos em cima de artefatos. Aí. Mas como é um relatório mostrando os resultados, eu preciso mostrar os resultados conforme eles apareceram. Né? Essa é a ideia. Então a gente chega na parte de perspectivas e conclusões desse trabalho. Como eu disse, esse trabalho não foi tão bem recebido na área da música como eu gostaria. Muitas pessoas consideraram um trabalho muito difícil de entender, muito um delineamento experimental que eles tiveram dificuldade em compreender. E aí também uma crítica bastante recorrente é que é um trabalho muito voltado para as pessoas e para características psicológicas e menos para a música, um trabalho que tem pouco elemento musical a ser considerado, etc. Então, esse trabalho acabou que de todo ele eu vou mostrar o que ficou para o projeto em si de doutorado, lá no programa de pós-graduação em música do UFMG. Como a gente observou, existe uma música aqui que foi colocada de propósito, né, que é essa aqui de Silvano Salles, Coração Sem Noção. Por quê? Como ela tem as mesmas características, teoricamente falando, dessa música aqui, Meu Abrigo, do Melim, era esperado que ela tivesse mais ou menos aqui em cima, né, em relação à intensidade, em relação à valência também, mas ela está cá embaixo, né, está bem abaixo disso. Por quê? Olha, existe uma diferença estética bem grande entre os dois fonogramas. Né? Existe uma diferença muito grande de arranjo, uma diferença de instrumentação, uma diferença de timbre, principalmente, os timbres são diferentes. Tá? E aí, a gente levanta a questão, será que a questão estética, ela
ela é tão preponderante assim. Olha, tá, como é que a gente pode demonstrar isso? A música Melhor Eu Ir, né, Pablo e o Coração Sem Noção, são do mesmo gênero, são a rocha, só que fala de uma coisa muito alegre, muito feliz, e outra de uma tristeza profunda. Você observa que existe aqui um certo equilíbrio entre elas, né, nesse sentido, em relação à indicação da cor principal, considerando que a cor é uma expressão emocional, então que as pessoas perceberam essas duas canções mais semelhantes do que as duas comparadas a que é o Meu Abrigo do Melim, que em tese seria super positivo. Dessa forma, e quando a gente compara, por exemplo, até com o Sabonete de Motel, Tyrone, que também é a rocha, a gente observa que talvez a questão estética do fonograma, do arranjo, da instrumentação, do timbre, questões estéticas, né, que não são estruturais da música, ou seja, não são aspectos composicionais da música, pode ter uma influência bastante significativa no julgamento de valência e de intensidade, no julgamento de parâmetros emocionais desses fonogramas. E isso não está previsto na literatura. Na literatura eles colocam de uma forma até bem tácita. Tonalidade maior vai ser alegre, tonalidade menor vai ser triste, ritmo mais acelerado vai ser alegre, ritmo mais acelerado vai ser triste. Nosso estudo aqui, apesar de ser bastante simples, né, tem uma amostra pequena, mostrou que esse buraco é mais embaixo, que essa coisa não pode ser resumida somente a isso, né? Até porque em muitos estudos as pessoas utilizam, entre aspas, música triste, música alegre dentro de música orquestral. E a música orquestral, por mais que ela tenha uma intenção de ser mais melancólica, ou mais efusiva, ou mais eufórica, ou qualquer coisa do tipo, ainda a música orquestral ainda tem som de orquestra, ainda tem sonoridade, tem timbre, tem cara de orquestra, porque é música orquestral. E talvez a questão de ser desse timbre, essa estética, seja tão relevante quanto aspectos estruturais da composição, como tonalidade, arcos melódicos, a letra, etc. Isso leva a gente para o nosso segundo estudo, que é um estudo atual, o estudo que a gente está atualmente desenvolvendo, que usa mesmo emprego do modelo bidimensional, um formulário de autorrelato online, da mesma forma, usando a associação música-cor, só que agora a associação música-cor é secundária. A associação música-cor e a avaliação do estado de humor, ela é totalmente um segundo momento aqui. Ela é uma questão simplesmente para a gente entender um pouco das pessoas, dos respondentes da pesquisa, que o foco da pesquisa não é mais na questão dos quadros psicopatológicos ou da emoção presente na associação música-cor, mas da resposta aos componentes de timbre dos fonogramas comerciais. Essa é a ideia. Então, o objetivo é investigar a forma como ouvintes sentem a presença de diferentes elementos em fonogramas comerciais, compressão, relação entre trilha vocal e instrumental, etc. Esse estudo ele se encaixa de uma forma bastante interessante e junto a estudos recentes que têm por objetivo avaliar o impacto da alimentação por alimentos ultraprocessados, consumo de alimentos ultraprocessados, adicção em redes sociais, exposição de crianças à tela, etc. São estudos que têm o objetivo de promover um aumento e uma conscientização de elementos cotidianos que podem levar a maior qualidade de vida dos sujeitos, mas para a música não existe nada nesse sentido, então o nosso estudo acaba sendo uma espécie de primeira abordagem desse tema nesses termos. São 4 elementos avaliados: a compressão, a relação entre trilha vocal e instrumental, o processamento da trilha vocal e a presença da percussão. Existem referências sobre isso, mas mais do que isso são processamentos comuns na música comercial, que é a música mais ouvida pelas pessoas, né? A compressão é um elemento muito presente na música comercial, a relação entre a trilha vocal e instrumental, o processamento da trilha vocal e a presença da percussão. E a ideia é entender como que os participantes percebem do ponto de vista emocional esses efeitos. Ou seja, a gente tem fonogramas que tem muita compressão e zero compressão, por exemplo, que tem uma diferença grande de volume entre a voz e o instrumental, que tem um processamento bastante sofisticado da voz ou nenhum processamento da voz, presença de acompanhamento por percussão ou não. E no caso, como eu mixei esses fonogramas que vão ser utilizados na pesquisa 2, diferente da pesquisa 1, que são músicas comercialmente disponíveis, como eu que mixei esses fonogramas, então eu consigo controlar exatamente a quantidade de compressão, a presença ou não de percussão, etc, etc. Essa é a diferença, uma das diferenças
nova abordagem, né? Ele tem aqui um vídeo que mostra um pouco isso, é um formulário, continua um formulário de autorrelato, só que na primeira parte do formulário, a pessoa primeiro vai fazer um teste do sistema de som dela, um teste bem simples, né? Ela vai tocar uma trilha que tem ou só grave, ou somente médio, ou somente agudo, e vai me dizer aqui se o volume estava bom ou ruim. Isso é bom para a gente ter uma noção de como que a pessoa ouviu isso. Alguns participantes no estudo piloto falaram, olha, depois que eu vi que tinha que escolher o baixo, falei, poxa, eu não consegui ouvir o baixo, mas você vê, mas onde é que você está ouvindo essa música? Ah, ouvi no celular mesmo, poxa, então realmente, então, como a gente não tem como controlar a forma como a pessoa ouve a música utilizada nesse experimento, a gente precisa pelo menos ter uma noção, por mais rudimentar que seja, por mais simplesinha que seja, do que ela conseguia ouvir ou não durante o experimento, né? Então esse é um primeiro passo. Uma segunda modificação em relação ao primeiro formulário é que agora a gente vai ter uma linha de base de seleção de cor também. Então a primeira coisa que o participante vai fazer é escolher uma cor que define como ele está se sentindo naquele momento, né? Não é uma coisa que define, olha, agora, nesse horário, nesse momento, como você está sentindo. Então a pessoa vai e escolhe uma cor e para a gente pode ser uma linha de base para entender as próximas decisões de cor que ela vai realizar, para a gente ter uma ideia. E aí parte para a parte de fonogramas realmente, né? Eu vou ouvir um fonograma e associar uma cor a essa audição. One big bite of life to go. Take it. No caso, ela vai escolher somente uma cor, né? Não tem mais a opção de escolher 3 cores, é somente uma cor, e a escala bidimensional, né? No caso aqui ainda eu pensei em utilizar palavras com de valência emocional ao invés de uma escala Likert, mas eu acho que a escala Likert vai ser um pouco mais interessante mesmo, vou voltar com ela. Então a pessoa vai marcar qual que como ela sentiu ao ouvir esse trecho. Essa é uma diferença grande em relação ao experimento piloto, porque no experimento piloto era o que essa música está tentando te transmitir, qual emoção está sendo transmitida, ou seja, coloca o participante como um analista. E desse ponto a gente está sentando ele na cadeirinha lá do experimento. Ó, o que você sentiu ao ouvir essa música, né? Independente do que a música está tentando transmitir, eu quero entender o que ele sentiu. E também o quanto que sentiu de emoção nesse trecho musical, ouvindo esse trecho musical, né, numa escala Likert também. Então é um modelo bidimensional aqui, de intensidade, quão intenso foi e qual a natureza dessa experiência, só que agora voltando a experiência para dentro da pessoa. E ela escuta a seguir, na mesma página do formulário, uma segunda versão dessa mesma fonograma, né? E aí repete a questão, e isso repete para 5 músicas, tá? Então, aqui vai ficar mais fácil de mostrar um pouco essas diferenças. Observa que aqui, nesse caso, existe uma versão dela que tem mais compressão, que é essa aqui em cima, e uma que tem menos compressão, que está aqui embaixo. O próprio espectro mostra pra gente. Você observa que aqui tem um processamento de estéreo aqui. Você vê que o L e o R aqui, eles são mais separados do que aqui, que está quase uma coisa mono, né? Então vamos ouvir as diferenças aqui entre essas dois fonogramas. Take one big bite of life to go. Take one big bite of life to go. Já tem um processamento na voz, tem um eco e tal. Então o participante vai ouvir as duas versões, como eu mostrei no formulário, e para cada versão vai indicar a cor associada, intensidade e valência. Isso repete para mais alguns outros fonogramas. Por exemplo, esse aqui, um deles tem a presença de percussão e coral e o outro não. Então a gente repara que existe uma diferença entre eles. A questão da percussão, porque a intensidade do ritmo foi mostrada no primeiro experimento como uma coisa muito importante. A percussão, o ritmo, então, uma música que perdão,
apresenta percussão e coral, pode ser bastante interessante. Assim, foram escolhidos 5 fonogramas que foram mixados por mim, controlando esses elementos de uma forma bastante clara, ou seja, estão diferentes. Em relação à avaliação do estado de humor, ela também não é primária, ou seja, não está separando grupos para comparar pessoas com sinais de depressão e pessoas sem depressão. A gente está triando os participantes para entender o estado emocional deles, né? E no caso a gente tem 3 opções: a escala DAS 21, que trouxe resultados muito interessantes para o experimento piloto, a escala de afetos, que é uma escala menos conhecida, mas ela é interessante, e a escala PANAS, que é bastante conhecida, né? A escala de afeto, a escala PANAS, elas foram trazidas a esse experimento porque uma coisa que ficou faltando, talvez no primeiro, seria uma avaliação positiva, né? A escala DAS, como a gente sabe, ela avalia afetos negativos, não conseguir vivenciar nenhum sentimento positivo, sentir que estava sempre nervoso, sentir que não tinha nada a desejar, não são coisas muito boas, são coisas meio negativas mesmo. A ideia é avaliar a presença dessa negatividade, por assim dizer. A escala de afetos, ela apresenta um pouco disso, né? Por exemplo, ali muitas vezes eu fico nervoso, fico zangado quando sou contrariado, etc. Mas ela traz também elementos positivos, tipo, sou corajoso, me sinto confiante, sou valente quando estou diante de um desafio, sou uma pessoa feliz. Assim, a gente teria uma ideia desses dois lados também, dessa valência, né, desse screening dessa valência mais negativa a partir da escala DAS e negativa e positiva a partir da escala de afetos. A escala PANAS, ela apresenta as duas coisas, ela é uma escala de afetos positivo e negativo, mas eu acredito que possa ser abrangente mais, pode ser subjetivo demais em alguns casos. Por exemplo, nos últimos dias, quanto que eu me senti envergonhado, sabe, uma coisa assim que às vezes a pessoa passou vergonha em um dia só e fala, eu passei 5 minutos de vergonha e vou marcar. Outra pessoa ficou a semana inteira envergonhada, essa pessoa talvez não entenda, envergonhado de quê? Como assim? Então, dessa forma como ela é proposta, talvez seja um pouco complicado para os participantes responderem de uma forma precisa, e daí utilizarmos escala como escala de afetos ou escala DAS, que tem frases, e as frases elas têm sentido, então é mais fácil de ser avaliado. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a imensa paciência, imensa bondade em assistir essa apresentação e estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer sugestão. O experimento piloto, como eu disse, ele não vai seguir na tese da forma como ele foi proposto, mas certamente eu vou retomar essa pesquisa mais adiante na forma como foi proposto, que eu acho que tem resultados muito interessantes ali ainda a serem explorados, mas no momento eu vou concentrar na tese nesse segundo experimento, que também é bastante interessante. Eu aceito sugestões e dicas para os dois. Tá? Eu peço licença pela rudeza da minha apresentação e da análise dos dados, mas é que com a amostra tão pequena, com dados, tão poucos dados, de tão poucos participantes, né, vários dados, mas poucos participantes, é difícil a gente ter uma determinação, mas é interessante a gente ter um norte para seguir. Eu fico por aqui, um forte abraço e até